Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia da palavra dessa quinta-feira, ela chama a nossa atenção para algo muito importante. Eu creio que todos nós que aqui estamos, acreditamos na palavra de Deus, não é verdade? Amém? Sim ou não? Acreditamos? Acreditamos. Então a palavra de Deus hoje, ela chama a nossa atenção para algo sério, que nós precisamos levar em conta. E o que é tão sério? Vamos lá. A primeira coisa que nós colhemos na leitura do livro do Êxodo é uma palavrinha que nós poderíamos definir aquilo que é a construção dessa tenda, desse templo, onde Deus se manifesta. A palavra é a obediência. Repita comigo, obediência. E eu gostaria de dizer para você que o segredo de tudo o que será proclamado aqui é a obediência. Veja só, um dos maiores erros que nós podemos cometer na nossa caminhada de fé, na nossa existência, é escolher fazer a nossa própria vontade, deixando de fazer a vontade de Deus. Não é? Aquela música do Juninho Casimiro, Teus Planos, né? Ele vai dizer, quantas vezes eu chorei, porque eu deixei de fazer a sua vontade para fazer a minha. Eu deixei de fazer a sua vontade para fazer a minha. E pelas vezes que eu fiz a minha vontade, eu acabei me ferindo, me machucando, entrando num estado de sofrimento. E é exatamente isso que acontece quando nós escolhemos fazer a nossa vontade e deixamos de fazer a vontade de Deus. Repetidas vezes, a leitura de hoje vai dizer assim: Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia mandado. Depois vai dizer: como o Senhor lhe havia mandado, Moisés fez. Como o Senhor lhe havia ordenado, Moisés realizou. Como o Senhor lhe tinha prescrito, foi exatamente o que Moisés fez. Vamos lembrar de Noé, quando Deus avisa para Noé, que faria um dilúvio para purificar a terra. Noé ouve e obedece, e durante 120 anos, Noé construiu a arca e falou para aquele povo que Deus tinha dito que viria um dilúvio, mas ninguém deu ouvidos para ele. Mas Noé fez exatamente aquilo que tinha sido dito por Deus, porque Noé acreditava na palavra de Deus. Todos nós dissemos que nós acreditamos na palavra de Deus, amém? Portanto, se nós acreditamos, nós devemos obedecer a palavra de Deus, porque quem obedece não erra, amém? Repita comigo, quem obedece não erra. Qual foi o resultado da obediência de Moisés na primeira leitura? O resultado foi a bênção de Deus. Aqui nós já podemos colher algo da obediência que nós devemos destinar a Deus. O resultado da obediência de Moisés foi a bênção de Deus, a glória de Deus que tomou o santuário, porque Moisés obedeceu, fez tudo o que Deus tinha dito que ele deveria fazer. E deixa eu dizer uma coisa para você: a obediência é a característica de um coração humilde. Quem é humilde obedece. Quem se vangloria, quem é orgulhoso, quem é vaidoso, tem muita dificuldade nesse quesito da obediência. A palavra vai dizer que Moisés era o homem mais humilde da face da terra. Moisés obedeceu. Uma outra graça da obediência que Moisés teve a nosso Senhor, a Deus. Ele atraiu a proteção de Deus. A proteção de Deus estava sobre Moisés e sobre o povo, porque ele obedeceu. Deixa eu dizer para você que está aqui, você que me ouve pela TV Canção Nova, a obediência a Deus é uma proteção para a nossa vida. A obediência a nosso Senhor é uma proteção contra os ataques do maligno. Vamos lembrar como foi a tentação lá no jardim em Éden? A serpente, o diabo, se apresentou a Eva e disse assim:
É verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todos os frutos que estão plantados no jardim? Das árvores? Dos frutos das árvores que estão plantados no jardim? Ela falou assim, não, primeira coisa, né? Não deveria ter dado conversa para o diabo. Mas deu. É assim que muitas vezes a gente cai na tentação. Quando às vezes a gente dá conversa para aquele pensamento, para aquela sugestão, para aquela tentação que nos vem. E aí já era, se a gente prolonga o diálogo. Se a gente prolonga o diálogo muitas vezes daquilo que faz a nossa mente divagar, principalmente no campo da impureza, no campo da fé. E aí a serpente diz para Eva, não. Porque Eva falou, não, ele só disse que nós não devemos comer do fruto da árvore do centro do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente diabólica, o diabo, disse assim, ele sabe que se vocês comerem do fruto da árvore do centro do jardim, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Na hora, os olhos de Eva como que se abrem e ela sente uma atração por aquele fruto, ela pega, come e dá para o seu marido. Os dois comem e acontece o inverso. Vocês serão como Deus. Na verdade, eles já viviam uma condição divina. Não eram Deus, não participavam da divindade, mas a divindade. Deus compartilhava com eles dons preternaturais. Naquela hora, eles caem em si. Primeiro se veem nus. Deixa eu usar uma palavra que a minha mãe não gosta muito que eu use, mas eu vou usá-la. Eles se viram desgraçados, sem a graça. Se viram nus, desprotegidos. E a partir daquele momento, o sofrimento, a doença, a morte entra. Acontece o inverso, porque deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo é mentiroso. Só Deus é a verdade. Só em Deus está a verdade absoluta. Em Deus não há relativização, não há relativismo. Deus é a verdade absoluta e a palavra de Deus precisa ser a verdade absoluta para a nossa vida. O homem cai. Por isso que eu preciso afirmar para você, a obediência é uma garantia de proteção. E aí nós adentramos de cheio na boa notícia do Evangelho, que talvez para você, ao dizer que é uma boa notícia, você vai falar assim, mas padre, a boa notícia do Evangelho é que nós seremos julgados. Diga para quem está do seu lado, a boa notícia do Evangelho é que nós seremos julgados. E por que é uma boa notícia? Porque não há nada mais eficaz do que nós termos consciência de que nós seremos julgados para educar a nossa consciência, para educar as nossas atitudes, para educar o nosso coração, para educar a nossa vida em Deus. Não há nada mais eficaz para educar as nossas escolhas do que a certeza que nós seremos julgados. Ricos e pobres, poderosos e humildes, nós seremos julgados pelas escolhas que nós fazemos. Se são escolhas certas, nós receberemos a paga dos justos. Se são as escolhas erradas, nós receberemos o salário dos maus. Porque às vezes a gente pode ouvir essa palavra e dizer, mas eu não sou tão ruim assim. Eu sou uma pessoa boa, eu até faço caridade. Eu pergunto para você, você obedece a Deus? Você obedece aos mandamentos? Porque nós seremos julgados. E o primeiro juízo, ele acontece imediatamente à morte. Quando nós morremos, nós passamos pelo juízo particular diante de Deus. Nossa, mas Deus é misericordioso, mas na hora do juízo, ele vai apresentar o filho dele chagado. E ele vai dizer, essas chagas foram para te libertar do pecado. Esse sangue que ele derramou foi para te libertar das obras do diabo. Essa paixão, morte e ressurreição que o filho passou, foi para que você fosse salvo. E o que você escolheu? Esse vai ser o nosso juízo particular. E Jesus está dizendo no Evangelho hoje do juízo universal. Quando Jesus voltar, nos fins dos tempos, no fim do mundo, todos serão julgados, as nações serão julgadas e a sentença definitiva será decretada. Mas à medida do nosso juízo particular, à medida que nós formos escolhidos por Deus, ali nós já passamos. E eu queria dizer para você, eu espero
que nós que estamos aqui façamos as escolhas certas. Amém? Dá um sorriso para quem está do seu lado e diga: essa é a boa notícia. Você vai ser julgado, você vai prestar contas, e escutando isso hoje, você tem o restante dos seus dias. Fala para esse irmão: escutando essa palavra hoje, você tem o restante dos seus dias para você ser um peixe bom, para você ser justo, para você obedecer. Dá um sorriso para esse irmão: se até agora você não obedecia, a boa notícia é: você terá mais um tempo para colocar sua vida em ordem, de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Pode aplaudir a misericórdia de Deus, mas nós seremos julgados. Essa é a boa notícia. E a melhor notícia ainda é que nós temos um tempo. Nós ouvimos essas parábolas, Jesus falando do trigo e do joio, lembra? Por que ele não arranca o trigo, o joio, não separa logo? Porque o joio pode virar trigo. Amém? Imagina se ele tivesse arrancado São Paulo, apóstolo. Imagina se ele tivesse arrancado Agostinho, Francisco de Assis. Era um joio que se transformou em trigo. Então nós temos um tempo, mas presta atenção: assim acontecerá nos fins dos tempos. Os anjos virão separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha ardente de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Fornalha de fogo, inferno, lugar dos maus. Mas Deus não é misericordioso? É, mas a misericórdia anda alinhada com a justiça. Amém? Não tem como aquele que é mau, que não escolhe buscar o caminho do bem, do evangelho, ir para o mesmo lugar com aquele que lutou a vida toda para viver o evangelho. Tem condição, gente? Não, seria injusto da parte de Deus. Deus vai ser justo. Mas padre, sim senhor, Jesus foi preso, Jesus foi julgado, Jesus foi condenado, Jesus foi flagelado, Jesus foi pregado na cruz, Jesus derramou o sangue dele, morreu, Jesus ressuscitou para nos salvar. E nós, bonitinho, bonitinha, vamos escolher viver as máximas do mundo? E nós, bonitinho, bonitinha, lindeza, vamos escolher o errado? Não. Você que me ouve que estava no erro, você que me ouve que estava na desobediência, você que me escuta que estava fora da graça, desprovido da graça, hoje é o dia que Deus preparou para que eu e você tomemos uma firme decisão de escolher o certo. Chega, eu não sei quantos dias eu terei, você não sabe quantos dias você terá, nós não sabemos quando. A gente tem um passaporte que tem o dia que ele foi emitido. Qual o dia que seu passaporte foi emitido? O meu foi 7 de outubro de 1976, mas não está a data que ele vai expirar. Eu não sei. Eu não sei, você sabe? Por isso é hoje. A gente não pode deixar para amanhã. A gente não pode deixar para depois aquilo que nós podemos fazer hoje. Presta atenção. Jesus está chamando a atenção de nós como igreja. De nós que fomos pescados. De nós que estamos nessa barca, nesse barco que é a igreja. Ainda não chegou o momento da separação, mas uma hora vai chegar. E nós precisamos ser os homens, as mulheres que escolheram obedecer os mandamentos de nosso Senhor, para que nós entremos na tenda um só dia. Olha só o que o salmista vai dizer: um só dia em vosso templo vale mais que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Diga comigo: Senhor, na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. E nessa noite de graça,
de boa notícia, eu prefiro estar no limiar da vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Diga, essa é a minha escolha, Senhor. E aqui eu quero terminar. O que é um bom católico? O que é um bom cristão? Um arcebispo chamado Fulton Sheen, arcebispo americano que está em processo de beatificação, ele vai dizer assim: a definição correta de um bom católico. Os católicos estão me escutando? Estão ouvindo? Eu escuto agora vários dizendo de casa, sim! A definição correta de um bom católico é um católico que leva a sério a salvação da sua alma. Amém? A definição correta de um bom católico é um católico que leva a sério a salvação da sua alma. Ou seja, que obedece a Deus. Ou seja, que se põe humilde diante de Deus e diz, olha, mesmo que a minha carne diga o contrário, que o mundo diga o contrário, ou que o tentador esteja soprando mentiras, eu escolho cuidar da minha alma. E cuidar da minha alma é viver em estado de graça, buscar confissão frequente, é rezar todos os dias, é meditar a palavra, é participar da missa, é buscar comunhão, não uma comunhão sacrílega, mas preparado para a comunhão, confessado em estado de graça, é meditar o rosário, é ter uma vida de comunhão com Deus. Dessa forma, nós estamos preparando-nos para a eternidade, para o encontro definitivo com Deus. Fica um pouquinho em pé na presença do Senhor. A obediência de Moisés atraiu a glória de Deus. Ergue os seus braços e diga para o Senhor, prefiro estar no limiar da vossa casa do que estar na mansão dos pecadores. Vai dizendo para ele agora, a minha escolha é pelo Senhor, a minha escolha é pela sua palavra, a minha escolha é pelo Evangelho, a minha escolha é pela obediência. Me dê o dom da humildade, me dê o dom da humildade para que eu obedeça a sua palavra. Eu não quero obedecer às máximas do mundo, eu não quero ser um católico mundano que dá contra-testemunho, eu não quero ser um católico despreocupado com a minha salvação. Eu quero a partir de agora, Senhor, diante dessa boa notícia de que eu serei julgado, eu quero ser um católico comprometido, por amor, não por medo simplesmente, mas por amor a um Deus que pagou o preço do meu resgate, o Deus que pagou o preço do meu céu, derramando cada gota do seu sangue, sendo ferido lá na cruz, pregado lá na cruz, morto lá na cruz, colocado num sepulcro, ressuscitado no terceiro dia. Eu quero honrar o preço que foi pago por mim lá na cruz, e essa é a minha decisão. Recebe, Senhor, o meu coração e faz com que a sua glória se manifeste na minha vida, na vida dos meus irmãos. Faz com que a sua graça nos alcance. Recebe agora a oração feita nesse lugar, que a sua glória possa alcançar e acompanhar a decisão e a vida de cada um desses filhos e dessas filhas que aqui vieram para glorificar o teu nome. Amém. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Canta para ele. Os meus passos são teus. Os meus passos são teus. Meu próximo minuto é teu. Meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio. Obedeço. E confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Meus passos. Os meus passos são teus. Meu próximo minuto. O meu próximo minuto é teu.
Se não for assim, se não for assim, não me deixe. dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Pode aplaudir a misericórdia de Deus, a oportunidade que Deus nos dá nessa noite de ouvir essa boa notícia. Coloca a sua casa em ordem, a sua vida em ordem, porque você vai prestar contas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode se sentar por um instante. É Bruno? Vem cá, meu filho. E a mãe da Michele? Cadê a mãe da Michele que me procurou no início ali da missa? Vem cá. Onde você está? Ah, está ali. O Bruno está vindo lá do Espírito Santo para morar aqui em Brasília. E eu estive no Espírito Santo, foi esse ano, né? Foi, janeiro. Janeiro, celebrando a missa. E a esposa dele levou uma foto dele, não é? Ele estava com um câncer no testículo. E ela levou essa foto para que a gente rezasse. Ele não estava lá. Nós rezamos e hoje o Bruno veio testemunhar para mim que Deus fez a obra e que ele está curado para a honra e glória do nome do Senhor. E ele passou num concurso, está aqui no TST, trabalhando aqui em Brasília. Então seja bem-vindo, meu filho. Deus abençoe, viu? Amém. Glória a Deus. E essa linda senhora veio me dizer ali que a filha dela também estava com um câncer raro e grave. E aí, esse câncer apareceu em primeiro lugar onde? No apêndice, foi operado, era um caroço grande que já estava tomando outros órgãos, mas dali ele veio para o peritônio. Então o médico pediu que fizesse 8 quimioterapias para que pudesse operar o peritônio. Só quando chegou na sexta químio, ele pediu para fazer os exames, para ver como estava agindo e para que ele fosse iniciada a operação dela em São Paulo. Aí, quando foi feitos os exames, ela estava curada, não encontrou nada. A médica falou: minha filha, não encontramos nada, não tem nada no peritônio, não tem no rim, não tem no fígado, está tudo limpinho. Mas como a gente estava com conversa com outro médico lá em São Paulo, porque era um câncer raro, e ela tinha, a médica aqui da Santa Lúcia tinha falado que só tinha 2 médicos que poderiam operar esse tipo de câncer com um certo sucesso. Aí nós já estávamos em conversa com ele, levamos para ele o resultado, ele conversava com a médica daqui, mas ele falou: mesmo assim você tem de operar. Então, a razão, né? E aí eu falei: mas Jesus, ela já está curada. Conversei com a médica daqui, que por que ela teria que passar por essa operação tão grande, né? E ele iria também submetê-la a um tratamento de 2 horas de quimioterapia a 40 graus centígrados. Mas aí eu fui para Jesus, eu falei: Senhor, se o Senhor tem alguma alma a alcançar lá, porque nós temos fé e razão, o médico está com a, né? Mas o Senhor, nós vamos, mas glorifica o teu nome, porque eu tenho certeza que o Senhor curou minha filha. Ela está curada, já tem aqui o diagnóstico daqui, dos médicos daqui. E nós fomos, e chegou lá, ela foi submetida sim à operação. Quando ela estava indo, eu falei: tu está sob o sangue do Cordeiro, pode ir. E ela foi, eles operaram, fizeram uma operação enorme, não encontrou nada aqui no peritônio. Na parte de embaixo eles encontraram 7 pontinhos minúsculos, porque ele falou: vou olhar órgão por órgão. Foi 8 horas de operação, tirou aqueles 7 pontinhos e mandou para fazer como é que chama? A biópsia. E resultado, não tem nada. Ele falou: você está espantosamente curada. Ela falou: não, Senhor, doutor, eu estou milagrosamente curada, porque foram muitas orações, muito pedido. Bendito seja Deus. Não, doutor, ela não está espantosamente curada, ela está milagrosamente curada. Deus abençoe, viu? Louvado seja Deus.